Vamos estar fazendo a leitura no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão comigo de branco, porquanto são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta enviada à igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi considerada uma igreja morta. João foi exilado à ilha de Patmos, e ali Deus deu revelações para ele, e foram escritas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, e uma dessas igrejas, esta igreja chamada Sardes. Essa igreja era uma igreja morta. Ela tinha nome de estar viva, tinha fama de estar viva. E Deus fala assim: tu tem nome de que estás vivo, mas tu estás morta. Uma igreja que estavam mortas. Por que essa igreja morreu? Por que essa igreja estava nessa condição de morte espiritual? Quais são as causas da morte de uma igreja? E para começar aqui, eu quero te dizer que existem 3 tipos de morte na Bíblia. O primeiro tipo de morte é a morte espiritual, que era o caso dessa igreja. O segundo tipo de morte é a morte física. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, que também é chamada segunda morte. Vou te dar um exemplo. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram contra Deus, eles morreram espiritualmente falando. Porque Deus havia dito em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E no dia que Adão e Eva comeu do fruto, eles não morreram fisicamente. Não houve velório nem sepultamento no Jardim do Éden, mas eles morreram espiritualmente. Porque quando Deus desceu no jardim, na viração do dia, como ele sempre costumava fazer, Adão e Eva se esconderam de Deus dentre as árvores. Por que eles se esconderam? Porque eles estavam mortos espirituais. Eles estavam desconectados de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, por isso a morte. Porque Deus, ele é toda fonte de vida. Quando nós estamos desconectados de Deus, desligados dele, nós estamos mortos espiritualmente falando. Então eu quero falar aqui sobre algumas causas da morte de uma igreja. A primeira causa é o veneno. O veneno pode matar. E nós temos um texto, esse veneno aqui, ele representa as heresias. Quando as heresias entram dentro de uma igreja, elas matam a vida espiritual dessa igreja. Essa igreja continua funcionando, essa igreja continua cultuando, essa igreja continua trabalhando, mas espiritualmente essa igreja morre. Ela passa a viver a morte espiritual, sem a presença do Espírito Santo. Então a primeira causa da morte é o veneno, que traz a morte, que significa
as heresias. E eu vou te dar um exemplo que está em 2 Reis, capítulo 4, do 38 ao 41. O texto diz que havia fome na terra, e Eliseu estava junto com os filhos dos profetas. E ele deu uma ordem para um deles ir buscar umas ervas para que eles fizessem um caldo e colocar a panela no fogo. E a Bíblia diz que um deles foi buscar ervas, mas ele veio trazendo umas ervas venenosas que ele colheu, chamadas colonquítias. Ele trouxe essa erva e colocou dentro da panela, mas o texto diz que ele não as conhecia. E aí está o problema da gente não conhecer a palavra como a gente deve se aprofundar no conhecimento da palavra. Porque é por falta de conhecimento é que nós vamos absorver as heresias. E as heresias, elas vão até nos alimentar, mas elas vão nos matar espiritualmente. Colocaram aquelas ervas dentro da panela, estavam com fome, eles colocaram no prato. Mas alguém deu um grito e disse: homem de Deus, há morte na panela. Sempre vai haver alguém gritando a morte na panela. A panela representa a igreja. Essas ervas representam o alimento que está sendo servido, colocado dentro da igreja. O homem que grita a morte na panela são os profetas que estão clamando e falando sobre o perigo das heresias. Mas a Bíblia diz que Eliseu pediu farinha e colocou farinha na panela. E disse: podem comer. E eles comeram, e o veneno tinha sido retirado por intermédio da farinha que ele lançou na panela. A farinha representa a palavra de Deus. A farinha era feita do trigo, e o trigo é um dos símbolos da palavra de Deus. Então, existem os pregadores, os ensinadores e os mestres, as pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho para tirar o veneno da panela. O veneno é algo que mata. O veneno são as falsas heresias que têm entrado de uma forma sutil dentro da igreja para trazer morte espiritual. Aí é quando você não vê mais as pessoas falarem línguas estranhas, a manifestação dos dons espirituais, que está em 1 Coríntios capítulo 12. Por quê? Porque há morte na panela. As heresias entraram e trouxe morte espiritual. Uma pregação morta, um louvor morto, né? Uma adoração morta, que não vai fazer a diferença. A segunda coisa que traz morte para uma igreja é a falta de alimento e de água. Ninguém sobrevive sem alimento e sem água. E nós temos como exemplo o profeta Elias. O profeta Elias, ele fugiu de uma perseguição porque ele havia matado os profetas de Baal, e com isso ele trouxe a revolta de Jezabel. E Jezabel, ela controlava aquela nação, porque Acabe, ele era marionete nas mãos de Jezabel. E agora ela ameaçou ele de morte também. E Elias vai para o deserto junto com seu moço. E ele entra debaixo de um zimbro. E ali naquele zimbro, debaixo daquele zimbro, ele começa a pedir a Deus a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer, porque ele estava passando por uma fase difícil. E por causa daquela fase difícil que ele estava passando, ele estava angustiado, depressivo, debaixo daquele zimbro, e realmente ele iria morrer ali, porque ali não tinha alimento, ali não tinha água. Sem alimento, sem água, o ser humano morre, o ser humano não sobrevive. Uma das causas da morte de uma igreja é a falta de alimento. E o alimento para a igreja é a palavra de Deus. Quantos não ensinam mais a palavra? Quantos não têm mais interesse pela leitura da palavra?
Então a morte espiritual vem chegando por falta de alimento. Imagine se você não tomasse café, não almoçasse, não jantasse, e você passasse 3 dias sem se alimentar. Você ia ficando fraco, e se você não comesse algo, você iria morrer por falta de alimento. Então existe muitos que estão mortos por falta de alimento. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum, e o diabo disse para Jesus lá naquele deserto: por que tu não transforma essas pedras em pães? Tu não é o Filho de Deus? E a resposta de Jesus em Mateus 4:4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você esteja debaixo desse zimbro, você esteja desistindo do seu ministério, mas aí Deus está trazendo essa palavra como alimento para a tua vida e para a tua alma, para tu se levantar, comer, beber dessa água. E essa água, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não temos vida espiritual. Nós podemos ser um religioso, porque tem muita gente que simplesmente é um religioso, ele participa de uma religião, mas o Espírito Santo não habita na vida dele. E o Espírito Santo é que produz essa vida espiritual em nós. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 22, que debaixo do trono de Deus brota um rio, que é chamado Rio da Vida. E este rio atravessa aquela praça, que tem uma árvore que dá 12 frutos, cada mês um fruto diferente. É o rio da vida, é esse rio que precisa estar jorrando dentro de nós para nos trazer vida. O texto de João capítulo 7, versículo 38, fala que no último dia da festa Jesus chamou o povo e disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele um rio no seu interior, as águas irão fluir no seu interior. Sem água e sem alimento ninguém sobrevive. Você tem uma alma, nós temos, no ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. O corpo é alimentado com a comida, mas a alma é alimentada com a comida espiritual que Deus tem para nós. Elias estava debaixo daquele zimbro, e o texto diz que um anjo chegou ali, enviado por Deus, e aquele anjo trouxe para o profeta pão assado nas brasas. O que eu acho interessante são os detalhes da palavra de Deus. Não era pão duro, não era pão bolorento, não era pão murcho, era pão fresco, assado nas brasas. Deus tem pão fresco todo dia para nós. Deus tem uma palavra nova todos os dias para alimentar a nossa alma, porque sem alimento a gente morre espiritualmente. A igreja de Sardes estava morta, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Sabe por quê? Porque faltava palavra, e a palavra de Deus é que alimenta a vida do crente. Quantas igrejas têm tantos atrativos, tem tanta coisa e tem deixado a palavra de lado? Isso vai causar morte espiritual. Mas o anjo trouxe o pão e a água e deu para o profeta, tocou no profeta, despertou ele e disse: acorda, come e bebe, levanta-te, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E o texto diz que o profeta comeu, bebeu aquela água e tornou a deitar. Ele estava exausto, mas o anjo novamente tocou nele e disse: come mais, bebe mais. Ele comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, porque Elias estava fraco, porque Elias estava desanimado, porque Elias estava desistindo do ministério, porque ele estava sem se alimentar. Então, a segunda causa da morte de uma igreja é a falta de alimento e a falta de água. A água simboliza a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo nós só podemos alcançar através de uma vida de oração. Lembra da igreja primitiva, que era a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 ali de Atos, a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar.
e eles buscavam somente uma coisa, o poder do alto. Eles buscavam a presença de Deus para poder pregar o Evangelho. Depois de vários dias que eles estavam ali, o texto diz que houve-se um som de um vento veemente, de um vento veemente, e eles viram línguas repartidas como de fogo que desceram sobre cada um deles. Ali estava uma igreja viva, ali estava uma igreja fervorosa, uma igreja dinâmica, não uma igreja de aparência, mas uma igreja que revolucionou a sua geração. Eles saíram de dentro do templo e eles revolucionaram aquele povo, aqueles lugares por onde eles passaram, a ponto de alguém dizer: já vieram esses que alvoroçaram o mundo e chegaram também até aqui, uma igreja viva. Então, para que um dos fatores, uma das causas que traz morte para uma igreja é a falta de alimento e a falta de água. A terceira causa da morte de uma igreja é o pecado, porque o pecado, ele tem o poder de matar a nossa vida espiritual, ele tem o poder de nos separar de Deus, conforme eu já falei aqui, Gênesis 2,17, no dia em que tu comerdes, certamente morrerás, foi o que Deus falou para Adão. Em Romanos 6,23 fala, porque o salário do pecado é a morte. A partir do momento que você viva na prática do pecado, que você deixe o caminho da santidade de lado, você vive a morte espiritual. Você até frequenta um culto, mas você não tem desejo de adorar a Deus, você não tem desejo de glorificar a Deus, você não tem desejo de orar, você não tem desejo de ler a Bíblia, porque você entrou na prática do pecado e o pecado matou a tua vida espiritual. Por isso que em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus falou para um certo homem: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vem e segue-me. Como que um defunto vai enterrar o outro? Jesus não estava falando de morte física, estava falando de um morto espiritual. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Sabe o que significa essa palavra jaz? 1 João 5,19. Sabemos que todo mundo jaz no maligno. Essa palavra você encontra lá no cemitério. Aqui jaz Joaquim de tal, aqui jaz Manuel tal. Então jaz, porque jaz significa estar morto. O mundo está morto no maligno, mas Jesus te chama para te dar vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10, ele dá vida e vida com abundância. Deus não quer que a gente faça parte de uma igreja morta, mas de uma igreja viva, de uma igreja dinâmica, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando Paulo fala em aos Efésios 2, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou em outras traduções fala em delitos e pecado. Então a Bíblia fala claro que quando nós não éramos de Deus, nós estávamos mortos, mas nós fomos vivificados por Cristo. Nós precisamos dessa vida espiritual, nós não podemos viver uma morte espiritual, nós não podemos ser mortos espirituais, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Essa igreja tinha a fama de que estava viva. O próprio Jesus falou para aquela igreja: tu tem fama de que vives, mas tu estás mortos. Tudo estava funcionando normal, o culto estava funcionando normal, os louvores estavam funcionando normal, porém aquela igreja foi considerada como uma igreja morta. O povo de Israel também entrou no estado de morte espiritual, porque eles desobedeceram a Deus e foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles deixaram de adorar a Deus, penduraram suas harpas. Eles não queriam cantar, não queriam fazer nada. Porém, Deus falou para aquele povo que estava na Babilônia, em Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O próprio povo dizia lá na Babilônia: nós estamos mortos, nós estamos cortados. O próprio povo, eles diziam deles próprios, eles diziam que eles estavam mortos. Então Deus disse para Ezequiel: vocês não estão, que o povo não estava morto. Falou, eles estão em pior situação, eles estão dentro da sepultura.
Eles já morreram e já foram sepultados, mas Deus tinha uma ressurreição espiritual para a vida dele. E Deus está falando com você que já morreu espiritualmente por causa da prática do pecado. Deus está falando com você que morreu espiritualmente por causa das heresias que você absorveu pela internet. Deus está falando para você que morreu espiritualmente por falta de alimento, deixou de ir à casa de Deus, deixou de ler a Bíblia, de orar, de buscar. Ele tem o poder para te ressuscitar, para te dar vida novamente, para fazer você novamente falar em línguas estranhas, para fazer novamente você ter o desejo de adorar e glorificar a Ele. Então Deus disse, vocês já estão sepultados, mas eu vou abrir as vossas sepulturas e vou fazer vocês sair dela. No versículo 12 do capítulo 37 de Ezequiel, Deus diz, porquanto profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus fala assim, eu vou dar vida a vocês novamente. E no versículo 10, o texto diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército extremo. Deus estava dizendo, eu vou trazer um avivamento. Deus precisa trazer um avivamento urgente à igreja, tirar a igreja desse estado de morte e dar vida espiritual para a igreja. Sabe o que significa a palavra avivamento? Avivamento significa trazer vida àquilo que está morto. Sardes parecia que estava viva e forte, mas estava a caminho da morte. Mas Deus tinha uma restauração para aquela igreja, como Deus tem uma restauração para a sua vida também. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa diz que no mundo inteiro, búfalos matam 7 pessoas por ano, leão mata 500 pessoas por ano, hipopótamo matam 800 pessoas por ano, aranhas matam 5.000 pessoas por ano, escorpiões matam 7.000 pessoas por ano, cobra matam 10.000 pessoas por ano, mas surpreendentemente, os mosquitos matam 2.700.000 pessoas todo ano. O mosquito é pequeno, ele é menor, mas ele é o mais mortal. Sabe o que é o mais mortal na vida de um ser humano? Na vida de um cristão? São os chamados pequenos pecados, porque dificilmente são notados, mas são muito mais mortais para a vida espiritual. Evite desculpas para não orar, evite desculpas para não ler a Bíblia, evite desculpa para não ir à igreja. Você não pode permanecer nesse estado de morte espiritual. Quando Adão estava detrás da árvore, morto espiritualmente, Deus desceu no jardim, Gênesis 3, versículo 8, e o Senhor andava no jardim à procura do homem perdido, e Deus chamou ele e disse assim, olha, eu tenho uma restauração, e Deus fez a promessa no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que enviaria o Cristo para trazer vida e vida com abundância. Deus transforma a morte em vida, Ele ressuscita, Ele muda, Ele restaura. Talvez você esteja desviado ou desviada da casa do Senhor, você está morto ou morto espiritualmente, mas Deus pode te renovar aí, Deus pode descer o Espírito Santo, porque a palavra tu já está comendo, que é o pão para alimentar a sua alma, e Ele pode transformar a sua vida. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.